E nós estamos de volta aqui com o Juque para nos contar o que acontece na Boca Maldita. E enquanto ele não conta o que acontece na Boca Maldita, eu conto para vocês o que acontece na Óticas Ipanema Curitiba. Vamos lá? Só nas Óticas Ipanema Curitiba você encontra as melhores marcas com os melhores preços da cidade. Você pode até dizer que todas as óticas dizem a mesma coisa, mas uma coisa você não sabe. Além de ter as melhores marcas do mercado, a ótica trabalha com qualidade de ponta e equipe competente para te encaminhar inclusive a consultas com oftalmologistas. E tem desconto com encaminhamento, viu? Não sabe se tem alguma lesão ou carência de grau? É muito fácil. Na Óticas Ipanema Curitiba você consegue fazer um teste de visão gratuito. A loja Óticas Ipanema Curitiba fica na Rua Voluntários da Pátria 262, loja 3 Centro, bem pertinho da Praça Osório. E se você for de carro, a ótica tem convênio com o Alto Parque Estacionamentos, embaixo do edifício Central Park, Avenida Vicente Machado, 15, em frente ao mercado Mercadorama. Óticas Ipanema Curitiba, óticas de primeiro mundo, para todo mundo. E aí, Juque, tudo bem com você? Pois é, Cláudia, e boas dicas que você está dando. Boas dicas, né? Já está agendado aqui. E agora eu passo a bola para você, com o seu convidado. Muito bem. Fica contando para a gente o que acontece na Boca Maldita, a câmera é sua. Tá, e você vai gostar. Bom, hoje nós vamos falar de uma área que é, assim, para a Boca Maldita, muito importante, que é o jornalismo. E o convidado de hoje é um jornalista de renome, de destaque, que é o Mário Milani. Mário, é mais difícil fazer notícia ou evitar de ser notícia? Boa tarde, Juque. Obrigado pelo convite. Obrigado pela Transamérica aí, né? E o programa acontece. Eu acho, dependendo da sua postura, não tenho certeza, dependendo da sua postura na sua vida profissional, nenhum receio para virar notícia, né? Virar notícia por algum fato interessante que você possa levantar, uma matéria interessante, aí sim, mas não da forma policial, né? Eu fui repórter de cadeia, de boca de cadeia, né? Porta de cadeia, que a gente chamava. Eu até gostaria depois que você contasse um pouquinho da tua história, desde quando você começou como jornalismo, para daí nós chegarmos na Boca Maldita, que tem muita coisa boa para falar. Sim. Eu comecei no jornalismo na minha cidade que eu nasci em Cambé, mas morei toda a minha infância e adolescência, depois fui para a universidade na cidade de Luanda. Me formei em Londrina em comunicação e jornalismo, né, habilitação em jornalismo, mas comecei no jornal de Luanda, um jornal chamado o Jornal de Luanda. Comecei escrevendo sobre esportes e tinha mais uma coluna de filosofia. E dali eu fui para a universidade. Na universidade trabalhei, fizemos a Cooperativa dos Jornalistas do Paraná, né, que foi a terceira... Você tinha quantos anos nessa fase? Eu tinha 22 anos. Quando eu fui... Já atuante. Então. Eu já saí, quando eu fui para a universidade eu trabalhei em rádio, eu trabalhei na Rádio Londrina, trabalhei na Rádio Tabajara, a famosa Tabajara. E trabalhei na Rádio Alvorada, fui repórter na Rádio Alvorada de um programa que eu fazia. A época que eu trabalhei na Rádio Londrina, o Cadeia, o Alborguete, tinha um programa colado com o meu, né? Dele de sucesso, o meu muito Aliás, menos. falando em Alborguete, que é ligado à parte policial, você parece que tem uma tendência, gosta da parte policial? Não. Eu, na verdade, eu sempre fiz o jornalismo meio geral, né? Mas sempre mais para o lado comunitário e da política depois, mas é um campo muito arenoso, né? Um campo bem complicado de se trabalhar no jornalismo político, porque são fatos assim que ocorreram na minha vida de profissional bem complicados em razão da política. Ali na Boca você é uma pessoa muito respeitada e algumas pessoas até dão um título, que você é um militante, mas assim no bom sentido, né? Que você esteve bem perto do poder, né? Podia contar na verdade eu fui militante, militante dos movimentos sociais. Eu iniciei praticamente no movimento ecológico. Eu sou um ecologista, na verdade. Certo. E depois aí, nas questões partidárias, mas eu comecei a fazer marketing político, né? E tive uma relação muito forte com... Eu fiz campanhas de vereador, de prefeito,
fiz campanhas de governador, coordenei campanhas inteiras de governador e fiz Qual parte... que era o governador? Eu fiz duas campanhas, uma do SAMEC, né? Que eu fui da coordenação geral, e a outra que era o Pisolato. Certo. E tem aí na campanha do Requião, fui da equipe dele também, que nós ganhamos aquela primeira eleição que ele ganhou com o caso Ferreirinha, né? Quer dizer, o teu know-how já veio aí com a ligação do lado político, já com essa militância. Eu tive uma tendência para a política, porque mesmo na época da minha adolescência, na escola, eu já tinha montado o primeiro centro cívico da minha escola. Certo. E eu fiz o primeiro jornal também da minha escola. Um jornal de mimeógrafo, lembra? Eu lembro. E o meu primeiro jornal... Levava álcool ainda. O meu primeiro jornal, na verdade, foi feito em mimeógrafo. Depois aí eu fui para o Jornal de Luanda. Com 15 anos eu fui para o Jornal de Luanda. E depois, eu sou contador formado, né? Eu sou um cara... eu sou um cara de números, na verdade. Muita gente não sabe, mas eu sou um cara bom de números, de contas. Eu fazia física, jurídica, eu era um cara... Eu tinha um escritório de contabilidade, que até cheguei a ganhar um pouco de dinheiro. Depois fui para o jornalismo, aí a coisa piorou. Trabalhei, fiz vários veículos alternativos, né? Fui colaborador da Tribuna Operária, fui colaborador do jornal do Movimento Sem Terra. Movimento Sem Terra. Eu queria até que você comentasse um pouco o início, como é que foi? Você foi atuante? Eu até falo para o João Pedro Stedler, né, que eu conheço ele, meu amigo. Falo, João Pedro, eu posso dizer que eu sou um dos fundadores do MST? Ele diz, claro que é. Por quê? Porque eu fui da primeira executiva nacional do MST. O MST nasceu, o movimento nacional, né? Porque tinha movimentos esporádicos no sul do Brasil, no Nordeste, mas quando ele se juntou foi em Cascavel, em 1984. Certo. Aí o movimento nacional, o movimento Sem Terra nasceu em Cascavel, o nacional. Foi feita uma grande reunião. E porque nós estávamos organizando o movimento na região. Certo. E criei um ambiente para acontecer. E mesmo trabalhando como jornalista, eu fui atuante e militante mesmo do movimento. E mesmo nessas áreas que você entrou, você sempre estava com foco na divulgação, dentro do marketing. Sim, eu até falo que eu criei o primeiro e-mail, que era o seguinte, era chamado bilhetinho, era uma estratégia de propaganda que eu usei para fazer grandes reuniões. Eu cheguei a fazer reuniões com 200, 300 boias frias, arrendatários, meieiros, usando uma estratégia que era o seguinte, ia numa escola, fazia um contato com um professor, e o professor geralmente era pela causa, né, tinha uma afinidade com a causa, e ele dava uma tarefa para os estudantes, para a criançada, botava na lousa e dizia o seguinte, essa é uma tarefa, fazer 10 cópias, aí reunião, tal dia, em tal lugar, tal horário. Quer dizer que, na verdade, é o que hoje você faz com a rede social. Eu fazia a rede social. Aí a gurizada fazia a tarefa e entregava para 10 vizinhos. A tarefa era fazer 10 cópias na mão, e entregar para 10 vizinhos. As reuniões sempre fazia reuniões de 100 pessoas para cima. Tá, e daí você, isso no interior do estado, né? Isso em Cascavel. Em Cascavel. E daí você veio para Curitiba e... Eu vim para Curitiba em 89, em 89 que foi a primeira campanha presidencial que o Lula disputou e que eu fazia parte da coordenação da campanha dele. Perfeito. Eu fui coordenador de marketing no estado do Paraná e colaborador da equipe da Rede Povo. Perfeito. Eu colaborei com vários materiais que eu produzi, criei. Qual que é? Tem um que é destaque, que se comenta na Boca Maldita, né? Que você é o autor do primeiro símbolo, né? O gestual do L é uma comunicação que eu criei em 89. Na verdade, eu fiz ela em 88, em Cascavel ainda. Perfeito. Conversando com os amigos, eu falei, puta, tive uma ideia para fazer uma campanha custo zero. Porque a ideia inicial era como fazer uma propaganda custo zero. Perfeito.
Aí eu falei assim, olha, o único jeito de fazer uma propaganda que não é tão custo zero, não precisa ter alimentação, é você mostrar fazer uma propaganda pelo teu corpo. E acabei fazendo um estudo do L, né, que é o indicador e polegar, na forma da letra L, que nas libras dos surdos e mudos ela é o L mesmo. Né? Nos Estados Unidos, o L é de infortúnio. Um cubano ganhou uma prova em 80, se eu não me engano foi em 94, nos Jogos Olímpicos, ele usou o L de liberdade. Eu, quando criei o L, eu criei o L de Lula e o L de liberdade. Até cheguei a falar para ele isto, né? Mas eu fiz um estudo extenso sobre quer dizer que não foi casual? Não foi coisa de maluco. Não foi coisa de maluco, não. Foi uma coisa aprofundada. Eu estudei semiótica, já tinha estudado na universidade a semiótica e fiz um estudo e praticamente uma tese que era um livro, né? Que em 89 eu tinha esse material para um livro. Agora que eu vou lançar esse livro até o fim do ano. É isso que eu gostaria que você falasse. Você está escrevendo um livro? Estou escrevendo um livro sobre o gesto não verbal, a voz do gesto não verbal, que é isso daí. Isso é um estudo do não verbal, é um estudo bem recente, só na década de 60 para cá, que os cientistas da área começaram a estudar, alguns leigos, jornalistas, começaram a estudar o não verbal. Então tem alguns livros, O Corpo Fala, tem o Manual de Persuasão do FBI. Os agentes do FBI interrogavam o cara e conseguia decifrar o que eles estavam falando de verdade e de mentiras. Escondendo alguma coisa. Escondendo, porque os gestuais demonstram que você está nervoso, demonstram que você está mentindo, demonstração, são sinais não verbais conscientes e inconscientes. O que eu fiz foi que eu estou criando até eu estou codificando isso, descrevendo e codificando, porque é recente o estudo, é o gestual não verbal consciente. Perfeito. Então, quando você tem a intenção de fazer. Né? E não tem nada a ver com política, isso aí é só comunicação. Isso é comunicação. E aí, por exemplo, no Corpo Fala já é diferente. O Corpo Fala como? Vamos dar um exemplo. Você entrou, igual o carisma, né? Que eu tenho uma discussão até com alguns caras da Boca Maldita sobre carisma, que eles falam que é um dom de Deus. Na verdade, não é dom de Deus. Né? Você tem um aprendizado de milhões de anos, na verdade. Os gestuais são antes da oralidade. Antes do oral, existia o gestual. Então, os homens das cavernas faziam os gestuais. E quando ele não falava, até tem qual foi o primeiro gesto? Né? Eu digo que foi mais ou menos isso, uma postura de guerra, uma postura de enfrentar o inimigo, o predador, o principal predador. Então você se coloca em posição de guerra, né? Então esse foi na minha visão, só que isso não se prova, né? Aí tem um outro cientista, Albert Abraham, uma coisa, não sei se a pronúncia está certa, mas é um professor filósofo da Pensilvânia, se eu não me engano. Ele diz que o primeiro gesto é este, que é o de comer. Perfeito. Então, são gestos que você não precisa dizer nada. Ou você fez assim. Então, o cara ficou, até no meu livro, um relato que eu faço, o cara ficou 120 dias à deriva no mar, agarrado numa boia fria. Quando o resgate chegou, ele não disse nada, ele só levantou positivo. Que estava tudo ok. Que estava tudo ok. Perfeito. A mãe sai enlouquecida do quarto do seu filho, no hospital, nos corredores do hospital, gritando, doutor, doutor, meu filho está vivo. Ele apenas tinha feito um sinal com os olhos. Perfeito. Ilane, agora vamos puxar um pouquinho para o nosso tema aqui, que é a Boca Maldita. E a tua entrada na Boca Maldita? Como é que você enxerga ali o ambiente? A Boca, 60 anos e tal. Como é que você vê ali? Eu vejo o seguinte,
a boca maldita tinha uma história diferente de hoje, entendeu? Ela é bem diferente do que ela era Isso é interessante. no seu glamour, né? Antes as pessoas, isso pode-se dizer há 20 anos atrás, quando eu em 89, na verdade, cheguei e frequentava a boca em 89. Você ia até a boca porque você encontrava pessoas para dialogar, conversar e trocar informações. E algumas pessoas passavam informação, principalmente para os jornalistas. Perfeito. Então, o cara que era um funcionário público, que tinha informação do edital... E tinha um regime também que não permitia você citar a fonte, dizia então que estava circulando na boca. Já era uma coisa que circulava, mas que o cara contava ali na boca. E ele passava essa informação, e essa informação, quando você ia verificar ela, realmente era uma verdadeira. Então, muitas coisas também na política se usava a boca, nós usamos para levar falsas informações, para colocar, por exemplo, o candidato X está com 20% na pesquisa, né, a última pesquisa e tal. Então, o cara chegava, não, estou com a pesquisa do Ibope, sabendo, o Ibope está com tanto, né? Mas, na verdade, era só um blefe, né, para levantar a campanha do... Então, tinha vários nuances. São vários sintomas, né? Vários nuances dentro da boca que aconteciam naquele momento. Agora, a boca diferenciou, está diferenciada. Ela tem uma certa, vamos dizer, decadência, certo, porque ela perdeu aquele glamour. Por causa da mídia. Por causa das redes sociais, das mídias, porque qualquer sujeito, né? Qualquer sujeito, ele entra... Ele chega lá com uma informação do Facebook. Já veio Só que as pessoas já sabem da informação. Milani, eu só gostaria, Ju, gostaria de terminar o negócio do carisma, porque eu comecei e acabei não terminando. Então, o carisma não é um dom de Deus. O carisma são acúmulos de informação que você tem. Por exemplo, se você entra numa sala carrancudo, você não dá bom dia para ninguém, você não vai ter carisma, certo? Perfeito. Por que o Lula tem carisma, o próprio Requião tem carisma? Ele tem os seus traços... O Sérgio Moro também tem carisma. Os seus traços não verbais, naturais, inconscientes, que eles transmitem. Você vê ele de longe e diz, olha, fui com a cara daquele cara. Você nem conheceu ele, mas ele transmitiu sinais não verbais que agradou você. Perfeito. Milani, nosso tempo já está praticamente esgotado e eu vou sugerir aqui, para a produção, que você, duas coisas. Primeiro, você venha falar do teu livro, que é muito interessante. E segundo, nós aprofundarmos mais na questão da boca maldita, inclusive com esse tema que nós vamos falar. Eu acho que já podemos até agendar numa próxima, para falar sobre essa diferença da fonte de informação com as redes sociais. Então, eu quero agradecer muito a tua presença. Foi bastante ilustrativo, até um aprendizado, a gente que está no dia a dia, né? E vamos marcar isso, já numa segunda etapa, você falar dessa, a fonte de informação da boca maldita. Perfeito? Perfeito. Então, obrigado. Tá bom. Estarei então, aqui. pessoal, é esse, Mário Milani, um conhecido jornalista, foi nosso convidado hoje, e até a próxima, com o Juque na Boca Maldita.